Olá, eu me chamo Raul Gomes, sou graduando em Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou diretor-presidente da empresa Júnior Mapgeo Soluções Geográficas e o que você está prestes a assistir é apenas uma pequena parte, mas muito importante da história. Uma parte daquilo que hoje representa as maiores forças intelectuais para a geografia brasileira. E gostaríamos de hoje, de agora, compartilhar a história e os maiores feitos daqueles que por muitas vezes são esquecidos. Não se pode erguer uma construção sem a sua base. E é isso que estamos buscando. Reviver o que não deveria estar morto, alavancar aquilo que não deveria estar por baixo, concretizar e provar que a geografia brasileira é uma das mais ricas do mundo e dar um determinado valor a quem realmente merece. Sem mais delongas, fiquem agora com o nosso documentário Geografia do Brasil, os alicerces das ciências geográficas. Para dar início aos nossos homenageados, não poderia ser diferente. Este que escolhemos para o primeiro da lista é grande referência no Brasil e influencia até hoje pensadores do mundo inteiro. Autor de aproximadamente 40 livros, sendo alguns deles verdadeiras obras-primas para a geografia contemporânea, temos Milton Santos. Nascido no dia 3 de maio de 1926, em Brotas de Macaúbas, Milton Almeida dos Santos é um verdadeiro mártir para a geografia brasileira, possuindo várias formações e um currículo exemplar. Foi professor de Geografia Humana na Universidade Católica de Salvador, professor catedrático de Geografia Humana na Universidade Federal da Bahia, onde criou o Laboratório de Geociências. Foi diretor da Imprensa Oficial da Bahia entre os anos de 1959 a 1960. Isto é apenas a ponta do iceberg. Ocupou outras inúmeras funções, apesar de sua grande participação no meio geográfico. Sua primeira formação foi em bacharelado em Direito na Universidade Federal da Bahia, em 1948. Ele não parou por aí. Apenas 10 anos depois, em 1958, estava concluindo o seu doutorado em Geografia, com o título O Centro da Cidade de Salvador, sendo orientado pelo Jean Tricart, na prestigiada Universidade de Strasbourg, na França. Logo antes de deixar o país, durante o regime militar, teve a oportunidade, entre inúmeras funções de notoriedade, como a presidência da Fundação Comissão de Planejamento Econômico do Estado da Bahia e representante da Casa Civil do presidente Jânio Quadros, também no Estado da Bahia. No período em que esteve fora do Brasil, abriu uma das caminhadas mais importantes para a sua vida, principalmente na teorização da geografia. Primeiro, na França, foi convidado pelas universidades de Toulouse, Bordeaux, Paris, Sorbonne. Passou também pelo IEDES, Instituto de Estudos e Desenvolvimento Econômico e Social. De 1971 a 1977, também passou como pesquisador pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology, em Boston, e esteve como professor convidado em muitas universidades,
como por exemplo na Universidade de Toronto, Caracas, Dar es Salaam na Tanzânia e também na Columbia University em Nova York. Retornou ao Brasil de sua jornada no ano de 1977, quando publicou uma de suas obras mais marcantes, o Por uma Geografia Nova, da Crítica à Geografia a uma Geografia Crítica, em 1978, onde iniciou, neste mesmo ano, sua carreira na Universidade de São Paulo, lecionando na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e posteriormente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como professor convidado. Após isso, no ano de 1983, Milton Santos entrou como professor titular na USP. Recebeu títulos de doutor honoris causa em Barcelona, Madrid, Buenos Aires, entre outros. Destacou-se como professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E também foi o primeiro nativo de um país de terceiro mundo a receber o prêmio Vatrin Lud, considerado por muitos como o Nobel da Geografia. Preciso dar mais exemplos do quão forte foi e é Milton Santos para a geografia? Ele é realmente uma das mentes mais brilhantes de sua área e do seu tempo. Não é por pouco. Até os dias de hoje, seus trabalhos e a sua influência continuam impactando na vida das pessoas. É um verdadeiro exemplo a ser seguido, além de ser grande merecedor dos títulos que possui. Apesar de sua origem humilde no interior da Bahia, nunca deixou-se intimidar pelas durezas da vida. Ainda mais em uma época em que a tecnologia não era tão abrangente. E, se as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários, Milton Almeida dos Santos é um caso autêntico de como ser vencedor, sempre muito esforçado e dedicado. O senhor acha que quanto haveria de sem querer e quanto haveria de urdimento, de uma coisa projetada no sentido de que acontecesse isso que está acontecendo hoje no mundo? O senhor acha que é uma consequência histórica natural? Aconteceu? Natural, não diria que sim, na medida em que, sendo resultado do progresso da técnica, e a técnica sendo ela própria artifício, então não é natural. Agora, a porção de maquiavelismo possível nessa construção é que seria a discutir. Mas é o resultado de um processo que conduz à possibilidade de construção desse mundo. E também de outro. Eu acho que é isso que a gente deve ter muito claramente. É que o mundo que está aí, no meu modo de ver, ele não é um mundo bom. Ele resulta de uma maneira de fazer história que desconsidera o homem naquilo que há de mais profundo. Mas a nossa sorte é que, ao mesmo tempo, o que está por baixo dessa construção política e as condições técnicas podem, um dia, que eu acho que está se aproximando, permitir uma outra construção. Se você acha que Milton Santos é o único de alto patamar de relevância e de prestígio da geografia, é porque ainda não conhece o nosso próximo professor, Josué Apolônio de Castro, nascido em 5 de setembro de 1908, na cidade do Recife. Vindo de uma classe média, foi um grande pensador e ativista político brasileiro. Apesar de não ser geógrafo de formação, tornou-se um dos maiores pensadores da geografia, em virtude, principalmente, de suas obras humanistas, intituladas Geografia da Fome e Geopolítica da Fome. Seu primeiro contato com o letramento foi em casa, com a sua própria mãe, ela, por sua vez, sendo professora primária. Ele teve a oportunidade de estudar em famosos colégios recifenses, no Instituto Carneiro Leão e no Ginásio Pernambucano. Possuiu um currículo invejável. Além de sua formação em medicina, também foi livre docente em fisiologia na Faculdade de Medicina do Recife, professor catedrático de Geografia Humana na Faculdade de Ciências Sociais do Recife e na Universidade do Brasil. Também foi professor de Antropologia na Universidade do Direito Federal. Foi embaixador do Brasil na ONU, em Genebra, além de ter sido eleito deputado federal por 2 vezes, pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, nos anos de 1954 e 1958.
Mesmo tendo sido eleito o deputado com maior número de votos no Nordeste, Josué de Castro teve seus direitos políticos cassados pelo Ato Institucional de número 1 em 64. Castro era diferenciado pelo seu pensamento, por romper falsas convicções que imperavam em seu período. Nisso, refletem em certas mentalidades neomalthusianas até nos dias de hoje, de que a fome e a miséria no mundo eram resultantes do excesso populacional e da escassez de recursos. Em suas obras, provou que a questão da fome não se tratava de quantidade de alimentos produzidos, muito menos do crescimento populacional, mas sim da má distribuição de riquezas, concentradas cada vez mais na mão de poucos. Por isso, acreditava que a questão da fome não seria resolvida com a ampliação dos meios de produção alimentícios, mas com a distribuição não só dos recursos, mas também da terra para os trabalhadores terem chance de produzir. Sendo assim, um grande e ferrenho defensor da reforma agrária no Brasil, inspirando inúmeros outros estudiosos e políticos. Recife, quando ele era jovem, era uma cidade provinciana. A população girava em torno dos 200 mil habitantes, sendo forte centro administrativo e comercial. O estado se destacava na produção de cana-de-açúcar, algodão e indústria têxtil, onde a política era controlada majoritariamente pelos grandes latifundiários, no qual implantavam suas imensas usinas de açúcar, que no futuro contribuiriam em grande parte para sua formação e área de estudo. Seu curso superior foi feito na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde concluiu em 1929, voltando logo em seguida a Recife, onde começaria sua vida profissional. Dedicou-se à fisiologia e a tratamentos endocrinológicos, mas em 1932, Josué defendia a tese em concurso para livre docente, intitulada O Problema Fisiológico da Fome, que marcaria início de seu grande estudo e influência sobre o tema. Esteve envolvido nas pesquisas sobre as condições de vida do operariado pernambucano, no que resultaria no seu estudo econômico de alimentação, o ensaio sobre as condições de vida nas classes operárias do município do Recife. Nestes 5 anos que passou na capital pernambucana, Castro adquiriu prestígio nacional, no que ocasionaria em sua transferência para a capital da nação, o Rio de Janeiro, onde continuaria no trabalho com a fome e as suas questões sociais. Publicou inúmeras obras por editoras de prestígio nacional e internacional, como O Problema da Alimentação no Brasil, Salário Mínimo, Alimentação e Raça, Festa das Letras, entre outras grandes obras. Em 1946, Josué de Castro tornou-se um dos brasileiros de maior importância no país e no exterior, publicando neste mesmo ano o Geografia da Fome, que foi a obra responsável pela grande e merecida visibilidade internacional do autor, enfrentando verdadeiros tabus para a época. Se o Geografia da Fome causou impacto, o livro seguinte, Geopolítica da Fome, veio para afirmar o autor dentre os maiores escritores sobre a fome no mundo, incluindo este tema não só para o Brasil, mas para todas as regiões do globo. Acabou falecendo no dia 24 de setembro de 1973, com 65 anos, em Paris, na França. Castro foi considerado como um verdadeiro mártir para a geografia do século XX, influenciando pensadores, geógrafos, sociólogos e estudiosos de todas as áreas até hoje. Être remis en cause par le problème de la faim mondiale. Car la prise de conscience de ce problème conduit les peuples affamés à la révolte. Dans 20 ans, ou bien nous aurons la catastrophe par la famine mondiale, ou bien nous aurons l'abondance pour tous. Incrível, não é mesmo? Quem iria imaginar que logo nos 2 primeiros intelectuais que apresentaríamos a vocês aqui seriam de uma força e relevância tão grande? Isto é apenas o começo. E com certeza, ao final deste documentário, as pessoas irão olhar diferente para os nossos grandes professores e realmente passar a valorizá-los. Eu não sei vocês, mas ainda estou com muita sede por conhecimento. Se acharam o Milton Santos e o Josué de Castro fortes personagens no desenvolvimento da geografia brasileira, ou se vocês também acham que a nossa geografia
não possui tantos feitos, então vocês precisam a conhecer. Estou mais do que disposto a apresentar-lhes Maria Adélia Aparecida de Souza. Mais um exemplo de força e dedicação no meio científico. Ela é especialista na área de planejamento urbano e regional, e seu currículo vai além de onde eu posso imaginar. Nasceu em 1940 no município de Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo. Ingressou na USP em 1959, formando-se no ano de 1962. Obteve o título de mestre em Geografia Humana na Universidade de Paris no ano de 1967. Vale salientar o orientador de sua dissertação, o economista Celso Furtado. Já em 1975, o orientador de sua tese de doutorado, o geógrafo Michel Rochefort, na Universidade de Paris I, sendo muito influenciada também pelo próprio Milton Santos, onde pôde trabalhar em conjunto com ele em seus estudos em Paris. Mesmo com tanto trabalho, Maria Adélia não parecia estar satisfeita com seu desempenho e currículo acadêmico. Em meados dos anos 90, na Universidade de Paris, campus 1, 7 e 12, concluiu não apenas 1 ou 2, mas 3 pós-doutorado. Obteve título de honoris causa na Universidade Estadual Vale do Acaraú de Sobral e também na Universidade Estadual de Alagoas. Só para demonstrar um pouco da grandiosidade desta mulher, a pesquisadora é catedrática de Direitos Humanos da Universidade Católica de Lyon, na França, e recebeu a Academia de Paris, o primeiro prêmio internacional da francofonia em urbanismo, por suas obras publicadas. Ela atualmente trabalha como pesquisadora ligada aos campos de geografia humana, com ênfase em planejamento urbano e regional, tendo como principais temas lugar, território usado em cidadania, desigualdades socioespaciais, dinâmica dos lugares, geopolítica e geopoética. Algumas de suas principais obras, que estão sempre sendo utilizadas nos trabalhos de geografia atuais, temos Governo Urbano de 88, A Identidade da Metrópole, A Verticalização em São Paulo, O Mundo do Cidadão, O Cidadão do Mundo de 1966, Metrópole e Globalização, Conhecendo a Cidade de São Paulo. Ao atingir o nível de conhecimento que esta mulher chegou, certamente não foi uma tarefa fácil. São décadas de dedicação e estudos. Deixou tudo de lado em seu país natal para ir em busca de um sonho e retornou como heroína para a geografia brasileira. Com isso, podemos ter a certeza de que a maior tarefa do educador moderno não é derrubar florestas, mas sim irrigar desertos, lapidar a rocha até quando estiver em seu estado perfeito, mas nunca achar que é o suficiente. Ter sede por conhecimento, ter resiliência e a vontade de sempre buscar mais, de sair da zona do conforto e de nunca desistir. Seu nome segue sendo mencionado em inúmeros artigos, teses, entre outros, e com certeza suas obras fizeram do espaço geográfico um lugar cada vez melhor compreendido, e continua no seu papel, formando o pensamento de estudantes no mundo inteiro. Mas se possui uma frase que possa incorporar o trabalho de Maria Adélia de Souza, seria uma forma de filosofar o mundo. Nós pensamos o mundo através da geografia. E eu conheço cidade no mundo que aproveita uma pedrinha diferente que tem lá, aquilo vira um monumento. A Europa, claro, ela tem história. A Espanha, 85% do seu orçamento vem do turismo, mas tem o que exibido, cidades históricas, monumentos e tudo mais. Nós temos natureza, é a nossa riqueza, né? Que não é um ambiente degradado. Eu acho que essa questão ambiental, ela fala mal demais do ambiente, quando a gente tem que tirar proveito disso. Fizemos questão de trabalhar com estes 3 primeiros geógrafos, responsáveis por uma enorme parte do pensamento geográfico atual. Só do acervo destes 3 já é capaz de fazer inúmeros documentários como este. Lembre-se de que estamos fazendo apenas um resumo de suas longas e produtivas vidas para a geografia. Fiquem agora com um dos pioneiros no ensino da geografia no Brasil, onde criou os primeiros livros didáticos e foi o primeiro geógrafo a sistematizar um mapa de relevo. Mas é claro, estou falando de Haroldo Edgar de Azevedo, mais conhecido como Haroldo de Azevedo, um ícone para a geografia nacional.
nasceu em Lorena, no dia 3 de março de 1910, no estado de São Paulo. Foi um famoso geomorfólogo brasileiro. Formou-se inicialmente em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Porém, não chegou a exercer a profissão. Foi dando aulas de geografia a um convite de sua tia, que descobriu a sua vocação. Licenciou-se em História e Geografia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Nesta época de seus estudos, a universidade possuía grande influência francesa. Foi sobre esta ótica que pesquisou e ensinou geografia durante toda a sua vida. É correto afirmar que, hoje em dia, as distinções que separam nitidamente os geógrafos voltados para a geografia humana dos geógrafos voltados à geografia física não se apliquem a Haroldo de Azevedo. Como dito anteriormente, foi um dos primeiros a criar e utilizar livros didáticos. Produziu mais de 120 livros e artigos, intensificando sua produção, principalmente entre as décadas de 1940 a 1960, publicando também aproximadamente 30 livros. Grande parte dos jovens destas décadas se formaram a partir de suas obras. Para melhor compreendermos a dimensão de sua influência, entre os anos de 1936 até 1975, apenas uma de suas obras, O Mundo que Nos Rodeia, vendeu mais de 12 milhões de exemplares, neste período de 39 anos. Sendo o primeiro geógrafo a sistematizar um mapa de relevo brasileiro, um dos mais utilizados no ensino das ciências geográficas até nos dias de hoje. Esta classificação foi proposta ao final da década de 40. Baseia-se na altimetria, dividia o relevo do país em dois: planaltos em áreas superiores a 200 metros e planícies com áreas inferiores a 200 metros de altitude. Vale salientar que a classificação de Haroldo de Azevedo, apesar de estar um pouco desatualizada devido ao avanço tecnológico, continua em uso em algumas áreas, pois contém locais de identificação individualizadas devido à sua originalidade e simplicidade de compreensão, principalmente ao ensino básico. Como fora fortemente influenciado pela geografia francesa, basicamente metade da produção de Azevedo possuía caráter empírico, que fez com que ele valorizasse o original trabalho de campo, tão importante para a formação de novos geógrafos. Também sempre buscava a representação cartográfica e a dimensão histórica nos estudos geográficos, análise da relação entre o ser humano e o meio ambiente, estudo da economia e conclusão. Era de costume ele juntar os seus trabalhos de geografia urbana ou política com seus trabalhos de geografia física. Suas obras perduraram hegemonicamente. Só muitos anos mais tarde acabariam cedendo o lugar de destaque às propostas elaboradas pelos próximos e brilhantes geógrafos desse documentário, que evoluiriam numa escala de sucessão os grandes feitos de Haroldo de Azevedo. Quando falamos sobre geografia física, não citar Haroldo Edgar de Azevedo é muito difícil. Sabemos que existem algumas coisas que são boas por alguns instantes, já outras são boas apenas por um período de tempo, mas são somente poucas as coisas que serão boas para sempre. Acredito que os feitos de Azevedo se encaixam nesta última opção. Inteligentíssimo e muito à frente para a sua época, um grande visionário que revolucionou a forma de estudar geografia, além de abrir caminho para outros incríveis estudiosos em trabalhos futuros. Professor, naquele programa que o senhor participou em 1950, Desafio aos Catedráticos, o programa tinha uma audiência muito grande. Programa de rádio. Programa de rádio, na Rádio Cultura de São Paulo. E de acordo com o nível da participação dos ouvintes, o senhor podia perceber se eles compreendiam realmente o que é a geografia? Sem dúvida alguma, porque às vezes as perguntas correspondiam a uma geografia ultrapassada, a geografia enumerativa, que já em 50, evidentemente, estava morta e muito enterrada. E alguma pergunta, assim, que fosse significativa? Bem, muitas. Uma delas, estou bem lembrado, perguntavam-me quantos lagos tinha a Finlândia. Eu sei, evidentemente, por leitura, que deve andar por uns 17 mil. Evidentemente, não sei o nome deles. Certo.
E então aproveitei a ocasião para dizer, ignoro quantos lagos tem a Finlândia e advirto ao nosso perguntador que essa não é a verdadeira geografia. Dando continuidade não só à nossa lista, mas também à sucessão do trabalho de Azevedo, nosso próximo professor foi responsável por pesquisar de maneira detalhada o relevo do nosso país, desde a sua gênese até a sua evolução e desenvolvimento, tornando-se referência tanto para os estudos geográficos quanto para outras ciências. Este é o gigante Aziz Nassib Absaber. Nasceu no dia 24 de outubro de 1924, em São Luís do Paraitinga, no estado de São Paulo. Filho de um libanês e de uma brasileira, mudou-se para a cidade de São Paulo logo antes de ingressar na universidade. Desde muito jovem, ele foi um exímio observador da paisagem, onde, mais para frente, realizaria seus trabalhos auxiliados pelas diferentes paisagens observadas ao longo de suas viagens na vida. Seu início de carreira acadêmica foi como graduando em licenciatura e bacharelado em Geografia, onde graduou-se no ano de 1944 pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, onde viria a trabalhar futuramente. Foi professor por muitos anos no ensino básico. Lecionou na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Também pela Universidade de São Paulo, realizou mestrado em Geografia e História, além de ter concluído seu doutorado em Geografia no ano de 1956. Ele atuava em inúmeras áreas, como a ecologia, a biologia evolutiva, fitogeografia, geologia, arqueologia e ainda muitas outras. Foi um intelectual autêntico de seu tempo. Seus feitos inspiram pesquisadores até hoje. Laureado com as mais altas honrarias científicas em geografia, arqueologia, geologia e ecologia. Seu trabalho com o relevo brasileiro foi capaz de identificar parâmetros antes praticamente desconhecidos no Brasil. Entre suas centenas de trabalhos, destaca-se o que muitos consideram como a sua obra-prima, a proposta da análise de estrutura e compartimentação do relevo brasileiro, estabelecendo associação geomorfológica com os processos geológicos, edáficos, climáticos e botânicos. A partir desta concepção foi que o professor propôs uma classificação que mudaria os rumos da geografia na metade do século XX. Esta seria aquilo que ele intitulou como Grandes Domínios Morfoclimáticos e Fitogeográficos do País. Um tipo de mosaico paisagístico, incluindo as feições de relevo, tipos de solo, formas de vegetação e condições climático-hidrológicas. Essa proposta de classificação do relevo brasileiro, juntamente com o material cartográfico e os desenhos esquemáticos elaborados, constitui um riquíssimo acervo didático amplamente utilizado no ensino da geografia, tanto na educação básica quanto na educação superior. Também foi produtor da Teoria dos Redutos, no qual fez uma associação à teoria da evolução das espécies, onde pôde teorizar diferentes avanços e recuos da vegetação de acordo com a estabilidade do clima presente no local e no planeta. Absaber, além de ser extremamente relevante para a geografia física, também fez suas contribuições em estudos que influenciaram dentro da geografia humana. Neste campo, dedicou-se em parte à compreensão da interferência do homem no meio ambiente. Neste sentido, uma de suas preocupações incidia sobre o papel da urbanização como fator de alteração da harmonia natural, podendo refletir diretamente em seu funcionamento em conjunto com a sociedade, especialmente da maneira em que o crescimento urbano desordenado poderia desencadear uma série de perigos à vida humana, como as habitações em vertentes íngremes e as áreas de várzea inundáveis. Aziz Absaber é um dos geógrafos brasileiros mais citados em trabalhos acadêmicos e em livros didáticos. Possui muitos prêmios e condecorações com 4 títulos de honoris causa: Prêmio Almirante Álvaro Alberto pela Ciência e Tecnologia, Prêmio Internacional de Ecologia e entre muitos outros. Deu prosseguimento ao trabalho de mapeamento feito pelo Haroldo de Azevedo, mas abrangendo temas muito mais diversificados. Ele acabou falecendo no dia 16 de março de 2012, onde deixou um legado quase que incomparável dentro das ciências da Terra. Com certeza, foi um dos maiores geógrafos brasileiros de todos os tempos
e é um grande merecedor dos títulos que conquistou. Com quase 500 obras publicadas, um grande acervo de livros, artigos, 3 teses e uma legião de admiradores por todo o Brasil. Por isso, Aziz Nassib Absaber é um verdadeiro exemplo de cientista e de geógrafo a ser seguido por todos nós. Bom, o meu maior interesse na vida foi ter conhecido o território brasileiro na sua maior parte, embora nunca tenha a estupidez de dizer que eu conheço a Amazônia inteira. Mas eu conheço as sub-áreas da Amazônia para fins de planejamento e gostaria muito que os alunos, né, fossem para essas diversas sub-áreas para entender como é que é a região, a sua topografia, as condições da sua natureza, se é floresta sempre, se tem algum mini-bioma, e também conhecer como é que está a população, como é que ela vive, como é que é o emprego na região, as dificuldades em termos de médicos, em termos de atendimento cultural, as escolas, etc. Para finalizar a nossa lista de homenagens, temos um dos professores que mais contribuiu para a formatação teórica da geomorfologia que temos hoje no Brasil. Ainda muito ativo e impactante, foi responsável pela formação e educação geográfica de tantas pessoas cujo chega a ser difícil de imaginar. Jurandir Luciano Sanches Ross nasceu no dia 30 de junho de 1947, é formado pela Universidade de São Paulo em 72. Com mestrado e doutorado em Geografia Física pela mesma universidade, ainda hoje está na USP como professor titular. Foi chefe do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Também possui experiência em inúmeras áreas da geografia, tendo ênfase em geomorfologia. Atuou e ainda atua em áreas como cartografia, gestão ambiental, planejamento ambiental territorial. Ross, por sua vez, foi ainda mais longe, sendo consultor do Ministério do Meio Ambiente, onde pôde colocar em prática muito de seu vasto conhecimento para seus grandes projetos de zoneamento ecológico econômico, o ZEE. Pôde atuar como consultor em orientação técnica científica em diversos tipos de projetos, atuando fortemente dentro da geografia física. Só para dar exemplos, arquitetou projetos como os planos diretores municipais e planos de manejo e unidades de conservação federais e estaduais. O professor Jurandir Ross foi contribuinte para diversos estudos atuais do relevo brasileiro. Já em 1989, divulgou seus estudos relacionados a uma nova classificação no relevo do Brasil, no que seria um marco para a geografia no final do século XX. E a que conhecemos hoje, no século XXI. Seus estudos sobre o relevo brasileiro foram baseados nos dados produzidos pelo projeto em que fez parte, o Radam Brasil. Projeto este que operou durante os anos de 1970 e 1985, um dos mais fortes trabalhos geomorfológicos por ano. Inicialmente, se restringia apenas a mapeamentos da região amazônica. Mas o governo da época viu uma oportunidade de ouro no Radam Brasil. Serviria de base para muitos outros estudos futuros. Durante o levantamento de dados feito pelo projeto, o professor Jurandir executava seu trabalho com maestria, juntamente em conjunto com a sua equipe. Foi lá em que ganhou grande parte do conhecimento em mapeamento que nos transmite hoje, utilizando este conhecimento em outros grandes trabalhos científicos. Teve a oportunidade, inclusive, de utilizar o avião Caravelle, no qual podia sobrevoar o território nacional e auxiliar o trabalho de mapeamento, sendo de exímia importância para a efetuação da pesquisa. Já mais à frente, durante os estudos para a classificação geomorfológica, buscou reunir novos critérios de medição, tendo como principais bases o clima, considerando processos clássicos de intemperismo, como ganho e perda de sedimentos. Também incluía sistemas geomorfoestruturais, ou seja, as características morfoestruturais do relevo que se dão a partir da ação de agentes externos, como a erosão, por exemplo. Ao longo de sua carreira, construiu um currículo de altíssima qualidade e um conhecimento geográfico único, responsável pela educação de inúmeros jovens do ensino básico e de muitos outros universitários.
Buscar aquilo que você gosta. Não pense em mercado de trabalho ou em dinheiro. Frase que Ross frequentemente citava em suas entrevistas e palestras. Um professor muito inteligente e carismático. Também esteve presente no evento de lançamento da Mapgel em março de 2019, empresa júnior que hoje se destaca no Departamento de Ciências Geográficas da UFPE e que hoje fazemos questão de prestar essa homenagem. Parabéns, professor Jurandir Ross, e parabéns a todos os outros. Só temos a agradecer pelos seus esforços e conhecimento. O grande segredo é, vai para aquilo que você gosta. Não pensa nem em mercado de trabalho e nem em dinheiro. Porque a pior coisa do mundo é você se formar numa coisa que você não gosta e depois ter que tocar a vida inteira com aquilo que você não gosta. Esse é o recado principal. O resto é dedicação. Acredito que o trabalho mais desafiador desta produção não é a pesquisa, o roteiro, gravação ou edição. Estou certo de que a parte mais desafiadora de tudo foi escolher apenas estes 6 exemplos para homenagear. Confesso que fiquei incomodado em ter que deixar de fora outras mentes brilhantes que contribuíram arduamente para o avanço das ciências geográficas. Mas prezo e trabalho muito que não paremos por aqui. Espero que tenham gostado do nosso documentário. Esta produção possui apenas cunho educativo, em forma de homenagear estes grandes mestres nessa data tão especial para nós, dia 29 de maio, o dia em respeito àquilo que eu desejo em breve me tornar, um geógrafo. Me inspiro cada vez mais e estudando para este documentário, vejo que as possibilidades para esta ciência são ilimitadas. Estudar como funcionam as dinâmicas da Terra e a sua relação com o ser humano, se há algo tão incrível quanto a isto eu desconheço. Mas de uma coisa tenho certeza, a educação não é apenas um direito, é um dever. Um dever meu como futuro professor, como futuro geógrafo, contribuir para aqueles que mais merecem, o povo brasileiro. Espero que os geógrafos possam mudar a vida das pessoas através da educação, através da nossa geografia, através do respeito às nossas tradições e o conhecimento das nossas bases, pois sem os seus fortes alicerces, toda a sociedade sucumbiria. Meus mais sinceros agradecimentos e até a próxima.